Olá, nosso programa Espiritismo via Web, hoje com um tema mais leve, mais tranquilo, para a gente poder conversar com vocês. Não vamos nos alongar muito e é um programa mais curto para a gente falar com vocês sobre o Espiritismo. O que eu queria dizer, o tema é: você é espírita e não sabia? É bem isso que nós observamos. Eu mesmo, quando adentrei na doutrina espírita, quase todos os conceitos espíritas, eu já tinha intuição que eles existiam e que não poderia ser de outra forma. É por isso que, às vezes, a gente lê um livro espírita e já pensa: nossa, era justamente isso que eu pensava a respeito deste assunto ou daquele assunto. Bom, o conhecimento espírita na humanidade, ele começou intuitivamente lá na época das cavernas, quando os homens começaram a desenhar na parede da caverna, quando os homens começaram a fazer perguntas a respeito dos fenômenos naturais. O raio, o trovão, para eles era uma manifestação de uma entidade superior. E a partir daí, então, as perguntas começaram a fervilhar. E filósofos, conhecedores, estudantes de qualquer tipo de cultura já começavam então a escrever alguma coisa a respeito de espiritualidade. Essas lembranças intuitivas que nós carregamos a respeito do espiritismo, elas são relativas ao conhecimento que nós temos como espíritos eternos, porque nós já vivenciamos experiências em outras vidas e também vivenciamos milhares de momentos e experiências no mundo espiritual. Então esse conceito de reencarnação, que às vezes algumas pessoas não aceitam, mesmo elas não aceitando, uma hora ou outra elas vão dizer para outra pessoa o que queriam ser na outra encarnação, o que deveriam ter sido na encarnação anterior. Quer dizer então que elas acreditam, mas elas desejam não acreditar. É por isso que a gente entende que o conhecimento espírita está espalhando, está entrando na cultura de todas as pessoas, na cultura das religiões, das filosofias, e é um conhecimento que vai trazer realmente as pessoas para a questão de espiritualidade. E as pessoas, com isso, com o passar do tempo, vão meditar a respeito desses ensinamentos e vão buscar se tornar pessoas melhores. Então esse eu acredito que é o melhor do Espiritismo. Ele não será a religião do futuro do Espiritismo, mas ele estará incluso no futuro das religiões, que trarão o conhecimento espírita de forma natural. Então as religiões, elas vão começar a estudar o Espiritismo de forma natural. Vai passar 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 100 anos, e os conceitos espíritas farão parte então do conceito de todas as religiões, que acredito que vão diminuir um pouco o número de religiões e vai se criar aí algumas religiões mais universalistas e menos preconceituosas, porque todas as religiões têm preconceito, inclusive pessoas dentro do Espiritismo também têm preconceito a respeito de outras filosofias. Mas o preconceito é coisa do homem. As coisas de Deus são diferentes, com o tempo elas vão permeando todas as culturas. Bom, o sentimento inato de justiça, aquele sentimento assim que tudo deve ser justo, que não deve haver coisas que afetem a finalidade do nosso crescimento espiritual, esses sentimentos, eles são inatos no homem. E é coisa que nós adquirimos nas nossas reencarnações, independente de ser ou não espírita, as pessoas têm esse sentimento inato de que o mundo, de que as coisas devem ser justas. Os ensinamentos antigos, desde as escrituras antigas, de todas a Bíblia, por exemplo, o Alcorão, os livros mais antigos, eles trazem conceitos espíritas, fenômenos espíritas e muito conhecimento em relação ao espiritismo. E isso também faz com que muita gente tenha dentro delas
intuitivamente conhecimento espírita. Kardec falou dos espíritas intuitivos, que são aquelas pessoas que não são espíritas, mas se a gente conversar com elas, elas acabam se declarando adeptas de vários dos conceitos espiritistas. O fórum íntimo de cada um, a cada pessoa vai carregar dentro dela conhecimentos e intuições que vai falar de espiritualidade e vai falar de conceitos espíritas, da forma que nós divulgamos aqui. Então tudo isso tem a ver com o crescimento, com a evolução, com o aprendizado do ser humano. Vou colocar aqui um vídeo a respeito dessas ideias que nós estamos falando e eu volto para conversar um pouco mais com vocês, mais uns 2 ou 3 minutos. Era espírita e não sabia. Muitos de nós, antes de ingressarmos no espiritismo, carregados de dúvidas, de perguntas nunca respondidas com satisfação, somos surpreendidos com uma simples leitura de uma obra espírita, em especial a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pois ali encontramos respostas das quais já desconfiávamos há muito tempo. É como uma luz que se acende em um local já conhecido e que, pelo tato, já esperávamos aquele resultado. A doutrina espírita traz para nós informações que nos deixam tranquilos a respeito da continuidade da vida. É ela que vai abrir a nossa mente para verdades maravilhosas, há muito suspeitadas por nós pela intuição. Quem de nós já fez esta pergunta? Haveria vida depois da morte? E estas? De onde viemos? O que estamos fazendo por aqui? Há vida em outros planetas? E as respostas sempre vão nos aproximar de respostas que sabíamos de alguma forma intuitivamente. As informações que nos eram passadas sempre nos davam margem a dúvidas, a questionamentos. Por exemplo, religiões que dizem que vamos dormir para esperar o juízo final, logo depois da morte. Outras que vamos levantar da cova e ficar por aqui, por 1000 anos, para esperar o juízo final. E ainda aquelas que dizem somente elas são caminho para a salvação. E outras informações esdrúxulas que não têm sintonia com a lógica, a razão e o bom senso. Nas páginas dos livros espíritas, todas as nossas dúvidas em relação à sobrevivência do espírito são sanadas, sendo respondidas com muito apreço pela espiritualidade. Restam dúvidas? Sim, claro, mas dúvidas novas que surgiram a partir das respostas às primeiras perguntas. É por isso que afirmamos, muitos de nós já éramos espíritas, mesmo antes de conhecer o espiritismo. E então, quando o conhecemos, por causa da sua lógica e pelas coincidências com os pensamentos que tínhamos anteriormente, imediatamente abraçamos a causa e somente aqueles que não querem compromisso algum ou deixam de fazê-lo. Conheça então as obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Revista Espírita, lançada a partir de 1858 até o ano de 1869, também denominada Jornal de Estudos Psicológicos. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, lançado em 1858. O que é o Espiritismo? Lançado em 1859, O Livro dos Médiuns, lançado em 1861. O Espiritismo, na sua mais simples expressão, lançado em 1862. Viagem Espírita, em 1862, lançado neste mesmo ano, citado. Resposta à mensagem dos Espíritas Leoneses por ocasião do Ano Novo, lançado em 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas ou Primeira Iniciação.
lançado em 1864. Coleção de composições inéditas, lançado em 1865. O Céu e o Inferno, lançado em 1865. Coleção de preces espíritas, lançado em 1865. Estudo acerca da poesia medianímica, lançado em 1867. Caracteres da Revelação Espírita, lançado em 1868. A Gênese, lançado em 1868. Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita, lançado em 1869. E, finalmente, após o desenlace de Kardec, foi lançado o livro Obras Póstumas, no ano de 1890. Então, estas são as obras lançadas por Allan Kardec, chamado Hippolyte Léon Denisard Ribeiro. E dessas obras, as principais, chamadas Pentateuco, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. E de lá para cá, muitas obras, muitos livros foram lançados, em especial as obras de Chico Xavier, aqui em nosso Brasil. Então, está na hora de começarmos a estudar o Espiritismo. Afinal de contas, muitas das ideias espíritas você já tem, e nada mais justo que aprimorar e buscar aprofundar este conhecimento. Vamos lá? Bom, essa semana, dia domingo, dia 9, nós vamos comemorar o Dia dos Pais. E dentro deste conceito, eu gostaria de dar os parabéns a todos nós, pais, e dizer que eu espero que um dia todos os pais tenham condição de trabalhar, ganhar o pão para seus filhos, organizar a sua vida e organizar também a vida dos seus rebentos, dos seus filhinhos, das suas esposas. Que hoje, infelizmente, ainda há muita gente passando dificuldade e a gente deseja que isso deixe de existir. É um desejo que nós todos temos que carregar dentro de nós, já que nós queremos para o mundo algo melhor. Nosso desejo, nós espíritas, neste momento, é que todos possam estar bem, embora alguns fatos fazem com que houve muito desemprego, muita gente passando dificuldade. Mas aqui os nossos parabéns aos pais, aqueles que criam seus filhos, aqueles que têm família. Afinal de contas, a família é a estrutura da humanidade, e é a estrutura do nosso Brasil, a estrutura familiar é o tijolinho principal para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Uma mensagem para vocês, final, e eu volto para as despedidas. Estrela oculta. Quando a tempestade da cólera explode no ambiente, despedindo granizos dilacerantes, vemo-la por antena de amor, isolando-lhes os raios, e se o temporal da revolta encharca os que tombam nas estradas sob o visco da lama, eila que surge igualmente por força neutralizante, subtraindo o lodo e aclarando o caminho. Remédio nas feridas profundas que se escondem na alma ante os golpes da injúria, é bálsamo invisível, lenindo toda chaga. Socorro nobre e justo é a luz doce da ausência, ajudando e servindo onde a leviandade arroja fogo e fel. Filha da compaixão, auxilia sem paga, impedindo a extensão da maldade infeliz. Ante a sua presença, a queixa descabida interrompe-se e para, e o verbo contundente empalidece e morre. Onde vibra, amparando,
todo ódio contém-se e o incêndio da impiedade apaga-se de chofre. Acessível a todos, vemo-la em toda parte, onde o homem cultive a caridade simples, debruçando-se pura à maneira de aroma envolvente e sublime, anulando o veneno em que a treva se nutre. Guardemo-la conosco, onde formos chamados, sempre que o mal responde, delinquente e sombrio, porque essa estrela oculta, ao alcance de todos, é a prece do silêncio, em clima de perdão. Emmanuel, livro Paz e Renovação. Psicografia Chico Xavier. Então, nosso agradecimento, que Deus abençoe todos, que Deus ilumine, que Deus proteja. E próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Espiritismo via Web. Todos com Deus. Abraço a todos. Obrigado.